Le bendiga, Padre Jesús, quien está aquí otra vez, el apóstol Marcelo Parrelia. Vinimos de Honduras y El Salvador. Llegamos, estuvimos una semana que no pudimos estar presentes con vosotros, transmitiendo por Facebook más. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios permite que podamos continuar la obra, ¿no? Estuvimos visitando muchos pastores en El Salvador, en Honduras, muchas iglesias. Estuvimos haciendo congresos, alianzas con pastores. Y ya no habíamos salido del país faraón. ¿Cuándo va a voltar? Eso es muy lindo porque quiere decir que no solo fuimos abençoados, que también pudimos abençoar a las personas. Querido amigo, amiga, hermano, ore por nosotros, ore por el ministerio, ore por el trabajo de alianza con pastores, con iglesia, amén. Está Dios obrando una nueva avivamiento. Hubo avivamiento en El Salvador, en Honduras, con las iglesias. Usted va a poder ver todo eso en el canal Marcelo Parrelia. En 2 días yo coloqué 30 vídeos, 30, no 25, no 20, 30 vídeos de lo que se hizo del congreso, amén. Entonces, você puede ver shorts, você puede ver vídeos completos de lo que fue la conferencia, amén. Estamos para abençoar su vida, amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en este domingo de bendición, en esta tarde, Señor, que tu mano de poder, de gracia, de misericordia comience a operar, Señor, en las vidas, en los corazones. Comienza a sanar a los enfermos, Dios. Un milagro en la vida de los enfermos, curalos. En el nombre de Jesús, todo poder del enemigo cae por tierra ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que los enfermos quedan curados. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, extende tu mano ahora en las finanzas, Señor. Glorificate, Padre, tocando la finanza, Dios mío. Opera milagros. Milagros de prosperidad, Señor, no solo en la salud, sino en la finanza. Padre, ahora te pido por la familia, Dios. Bendecido, que hay madres que me están pidiendo: mi hijo no me respeta, mi hijo, ore por mi hijo, porque mi hijo se fue del hogar, está en vicios. Ore por mí, yo sigo orando por tu vida, sigo orando por tu familia. Dios va a operar milagros, Dios quiere hacer milagros. Rompe cadenas, rompe ataduras en el nombre de Jesús, Padre. Señor, que tu mano de poder esté tocando los hogares ahora, limpiando la atmósfera, Señor. Esa carga pesada de odio, de rencor, ese origen de pecado cae por tierra ahora y declaramos cielos abiertos. En el nombre de Jesús, en la área familiar, en la área de la salud, en la área de la finanza, cielos abiertos, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria, dale gloria a Dios, aleluya, santo. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Jesús. Tú eres el Todopoderoso que opera con milagros en la vida y en los corazones. Padre, dejo todo en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Ahora voy a convidar a la obrera Elizabeth para venir a traer una meditación en la palabra. Amén. Que Dios la bendiga. Padre Jesús. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos mais esta semana, né? Para agradecer ao Senhor por esta semana, mais uma semana de vida, de bênção, de livramentos, de provisões na nossa vida, né? O Senhor nos deu o necessário para vivermos, e até mais do que o necessário, né? Pela sua misericórdia. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus maravilhoso, que tem todo o poder. Ore ao Senhor, não desista, confie
confie, porque Ele tem poder na hora certa, né? Às vezes a gente não tem paciência de esperar a hora de Deus, a gente quer na hora, nossa hora. Senhor, a tua hora é daqui a 20 anos, é 30 anos. Senhor, faça agora, Senhor. Mas que seja feita a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, nas nossas vidas, e não a nossa. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 2, verso 1 e 2. Romanos capítulo 2, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, aqui inicia dessa forma, né? O capítulo 2. Eu peço, eu rogo, eu imploro ao Senhor que vocês apresentem os vossos corpos, as vossas vidas em sacrifício vivo, de verdade, santo, né? Separado do mundo. Isso é ser santo, separado do mundo, é fazer o que Deus quer e não o que a gente quer. É difícil? É, mas tem muitas recompensas, porque o caminho para Deus, para a salvação, para muitas bênçãos é estreito, mas conduz lá no final à salvação. Mas o caminho que nos conduz à perdição é largo, espaçoso. A gente faz o que quer, fala o que quer, né? É do jeito que a gente quer, não do jeito que Deus quer. E do jeito que Deus quer é o jeito que tem que ser nas nossas vidas quando somos separados por Deus para sermos seus filhos. Nós somos, né, adotados por Deus como filhos e irmãos de Jesus Cristo. Então, experimenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É como nós nos apresentamos de forma racional. Nós não nos apresentamos a Deus de forma está em transe. Não, a gente pensa realmente o que a gente deve falar, o que a gente deve fazer, conforme a vontade de Deus, né? Versículo 2. E não sede conformados com este mundo, e não sede conformados, e não se aceite, se conforme. Tá tudo bom, tá tudo certo, do jeito do mundo. Eu vou ficar na rodinha. Esse meu amigo é muito tempo, é meu amigo, né? Há 20 anos, há 30 anos, 40 anos, é meu amigo, né? E ele vive nessa vida assim, assim, assim. Tudo bem, ele pode ser teu amigo, mas não é para você viver momentaneamente com ele, passar por ele, falar, se alegrar com ele, falar um pouco de Jesus, né?
mas não viver o dia inteiro, a semana inteira. Ele liga para você, ficar horas contigo no telefone e você expondo a tua vida a uma pessoa e perguntando o que ele acha, ele ou ela acha que você deve fazer da tua vida. A tua vida, irmão, quem acha, quem tem a palavra certa é o nosso Deus. Não é qualquer amigo, qualquer amiga, não é. Essa pessoa de Deus é que ela vai te dizer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na tua vida. Né? Então é andar conforme, andar de acordo com, né? Não sede conformados, e não se conforme, não ande, se acomode com este mundo, né? Do jeito que o mundo quer, não. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ser transformado, ser mudado, sair daquela forma antiga, ser colocado em outra forma. Tem forma retangular, tem forma quadrada, tem forma redonda para fazer um bolo, enfim, né? Que a gente quiser numa cozinha e tiver tempo para fazer e gostar também, né? Enfim. Não, a gente, mais que nós sejamos transformados, que Deus nos coloque na mudança de vida para que nós nos encaixemos na forma de Jesus. E aí Ele vai tirar aquelas arestas para nos colocar na forma que Ele quer, na forma que Ele quer, na vontade que Deus quer na nossa vida. Muitas vezes dói. A gente renega coisas, a gente renega um pouco das pessoas que nós amamos, gostamos muito, são nossos amigos por muitos anos. Um pouquinho a gente tem que deixar, porque Deus está cortando aquelas arestas da forma antiga e a gente tem que se encaixar na forma que Deus quer que nós sejamos, daquele jeito, não é do nosso jeito, não é do jeito que Deus quer. As palavras que nós devemos falar são as palavras que Deus quer, são essas palavras. Quem tiver alguma dúvida, é só abrir a palavra que tem o nosso manual de fé e prática na nossa vida pessoal, né, e de fé. Aqui diz tudo. Senhor, eu devo falar essa palavra, aquela palavra, como eu devo agir. Aqui diz tudo. Aqui fala se você deve falar palavras feias no dia a dia, muitas palavras, né? Tem gente que fala em 10 palavras, fala quase a metade palavras feias, né? Que não se deve falar. Então, estarmos transformados, né? Tirando as arestas para caber na forma de Cristo, na forma, né, que Deus quer. E na renovação do vosso entendimento, que o nosso entendimento perceba que a gente deve ser transformado, né, para fazer a vontade de Cristo na nossa vida, ser como Ele quer. Para, dessa forma, fazendo a vontade de Deus, entrando na forma de Cristo, dessa forma nós experimentamos, vocês experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A gente fazendo a vontade de Deus, falando, vivendo conforme a vontade de Deus, né? Na minha vida, eu fazendo, você fazendo na tua vida, na tua família, a vontade de Deus, né? Você vai viver de forma boa, agradável e perfeita. Vontade de Deus. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida, para que você seja feliz no mundo, viva de forma como Deus quer, que essa é a forma certa para sermos aceitos lá
no céu, no caminho estreito. Caminho, a chegada é essa. E agradeço a Deus, aos irmãos. É uma alegria estar mais uma vez aqui nesta semana com vocês. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amén, gloria a Dios, gracias al Señor. Estamos transmitiendo al vivo para el mundo, amén. Mucha gente que va a entrar y se va a conectar después, va a ver el video, va a estar editado en el canal Marcelo Parrelia. Entonces, si usted ainda no está inscrito, va al canal y toca la campanita en el sininho, en toda, para usted poder estar más perto como familia en el Ministerio Alianza Global y Ministerio Unicristo a las Naciones. Hoy estamos contentos que tenemos a la misionera Roberta aquí con nosotros, vino con una pastora amiga. Vamos a pedirle que venga aquí al frente para traer una meditación, una palabra, amén, lo que esté en su corazón, amén. Para misionera Roberta, puede venir, por favor, así continuamos con la reunión, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, Jesus. Oi, irmãos, eu estou aqui, muito feliz, que há muito tempo, eu não podia estar vindo devido a alguns problemas de saúde, mas com a glória e graça de Deus eu estou aqui, e honra do Senhor Jesus Cristo, porque só Ele que a cada dia me mantém de pé. Eu vou deixar uma breve palavra para os irmãos, que está em Isaías 41, tá? É uma palavra de encorajamento, para que a gente saiba que Deus é Deus nas nossas vidas, que a gente não pode desanimar. Então diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Talvez, eu não sei, mas alguém talvez aqui esteja enfrentando algumas lutas, alguns problemas, esperando uma resposta do Senhor. Então eu falo para os irmãos que nesse momento que vocês estejam passando por algo, que vocês não desanimem, que vocês perseverem, que vocês lutem, não desista, porque Deus é o caminho, Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a nossa luz, nossa vitória, nossa perseverança. Precisamos estar em Cristo, estar em fé sempre. Então o Senhor nunca nos, não nos abandona, Deus que a gente serve, que a gente está caminhando, está ali, Ele não nos abandona. Então vocês têm que crer, confiar, como eu falo que eu sou um milagre por estar de pé. Hoje aqui eu estou trazendo uma pastora para poder estar aqui participando conosco do culto. Estava até comentando com ela que alguns meses atrás, algum tempo atrás, eu não estava conseguindo nem levantar, estava precisando de ajuda para poder levantar. Então hoje, quando eu me vejo assim, em pé, andando, eu falo: meu Deus, muito obrigada, No outro dia meu filho chegou e falou: mãe, o que tem de bom hoje? O que tem de bom hoje é a nossa vida, é nós estarmos de pé, é nós estarmos vivos, é o que tem de bom hoje, Então é a perseverança e a fé que a gente precisa ter sempre, 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 sempre. Então, irmãos, é uma palavra breve, mas uma palavra de fé, de uma pessoa que está aqui diante de Deus, diante de vocês, para que vocês não desistam nunca. Amém. Haja o que passar, haja o que houver, que vocês entendam, e tenha certeza de que Deus é Deus nas nossas vidas e que Ele está sempre conosco, nos dando a mão, nos abençoando. Mas eu estou passando por um momento muito difícil, será que Deus não está me vendo? Não, Deus está te vendo,
Muitas das vezes, às vezes é permissão de Deus com que a gente passe por certas coisas, pelo estreito, pelo vale até. Mas Deus te levantará. Deus está ali, olha, mas não é para o fim, e sim para a vitória, para que você continue ali firme com Deus. Então não desista e creia que Deus é Deus. E tem mais, que tá me dando aqui, tá vindo aqui, eu não ia falar, mas melhor falar, porque o que Deus manda a gente tem que falar, né? E tá dentro dessa palavra de Isaías 41:10, mas eu já ia encerrar e cortar por aqui. Mas eu não sei melhor falar. Se tem alguém aqui, dos irmãos, ou aí, né, que está me ouvindo e está sendo perseguido, está sendo caluniado, né, está sendo massacrado, ou está sofrendo por algum tipo de perseguição, saiba que seu inimigo não ficará de pé. Pois o Senhor já jogou por terra, em nome de Jesus, todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as maledicências, todas as coisas ruins, Deus já jogou por terra, em nome de Jesus. Creia somente, porque Deus é Deus nas nossas vidas, tanto na minha quanto na sua vida. Persevere, tenha fé. Jesus, meu Deus. Então, está aqui uma pessoa que vos fala. Eu sou um milagre, porque eu já estava achando, como ainda estou sofrendo alguns problemas de saúde, mas já estou feliz, porque estou em pé, estou conseguindo já fazer coisas que não estava conseguindo. Então isso para mim é uma grande vitória, porque eu não desisti, tive fé e estou tendo a cada dia mais, e a certeza de que Deus é Deus na minha vida e também nas suas vidas, tá bom? Um beijo no coração de todos, estou muito feliz de rever os irmãos e agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Qué linda reflexión, linda palabra motivadora, amén. Voy ahora a pedir a la pastora Patricia, amén, para vir aquí a traer un saludo, una presentación, una palabra para nos conocer más, ¿no? La primera vez que está aquí, vino a visitarnos, gloria a Dios. ¿Puedes subir? Amén, gloria a Dios, qué lindo. Vamos a Glória a Deus, a paz do Senhor, como diz o louvor, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que as nossas vidas está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Tarde de domingo de vitória, de cura, de salvação, de libertação, porque o nosso Senhor, Ele é fiel para fazer grandes coisas na minha e na tua vida. Eu quero deixar para mim, para a tua meditação, que se encontra aqui em livro de Josué, no seu capítulo 1. Eu quero fazer menção dessa palavra de Deus que é poderosa sobre a minha tua vida. Você que está em casa, que possa receber essa palavra do Senhor e tomar posse da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Enquanto nós estamos aqui, está tendo cura, está tendo salvação, está havendo libertação. Aqueles que se encontram no hospital, o Senhor está indo lá, enviando um bálsamo, enviando uma cura para você. Amém. Porque nós cremos que a tua igreja estamos reunidos e o Senhor está manifestando a tua glória. Está escrito assim a palavra do Senhor: e sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e põe-se esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos de Israel.
No versículo 3 vai dizer: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como disse a Moisés, desde o deserto do Líbano ao grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus e até o grande mar, para que o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei e nem te desampararei. O 6 vai dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Ficamos por aqui para a gente entender o que Deus está dizendo. Essa palavra acontece após a morte de Moisés. Alguém vai dizer que eu falar da palavra de morte, morreu alguém vai olhar e vai querer botar um ponto final, alguém vai dizer que é o fim. Mas nós vemos que o nosso Deus não é assim. Deus permite o povo chorar, Deus permite o povo ter saudade, e depois de 30 dias pranteando, Deus vai de encontro a Josué e fala: Josué, levanta e põe-te de pé, porque eu preciso que você continue, dá continuidade àquilo que eu disse que faria, porque vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra agora, Xanai Cantarabasúbia, a palavra do Senhor, ela vai permanecer na minha e na tua vida. Eu não sei se nessa tarde eu estou falando para alguém que está parado, que está passando por uma ansiedade ou uma depressão, ou sentindo a falta, a perda de alguém, mas eu tenho para dizer para você nessa tarde que Deus, Ele é contigo. Deus não te desampara, Ele não vai te desamparar. A promessa liberada da boca do Senhor vai acontecer na tua vida, mas se levanta e põe-se de pé, que hoje nessa tarde o Senhor lhe deu uma injeção de ânimo, uma injeção de gozo, que o Senhor te renove novamente e você se levante para continuar, porque Deus disse para Josué: Josué, creia, Josué, se esforça-te. Deus, Ele sempre há de fazer o que tem que fazer, mas a parte de se esforçar, oh glória, é sua. Por isso se coloque de pé, esforça-te, mesmo com dor, mesmo com prova, mesmo com luta, mesmo com palavra, mesmo com perseguição, esforça-te e tem de bom ânimo, porque Deus fará na tua vida acontecer. Que nessa tarde o Senhor possa abençoar toda a tua vida e a tua família. Eu agradeço essa oportunidade, pastora Patrícia Silva, pastora, terapeuta, vim de São João de Meriti, para que junto com meus irmãos e com você que está aí do outro lado, possamos exaltar o único que é digno de glória e toda a honra, que é o nosso Senhor Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, que o Senhor abençoe a todos. Amém? Amém. Oh glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Poderoso, aleluya, santo, el Señor es poderoso, el Señor está trabajando, el Señor está tocando vida, tocando corazones y moviendo el mundo espiritual a su favor. Aquí el Señor está hablando que Moisés tuvo que dejar esta tierra, fue a la presencia del Pai, mas você que ficou tem que continuar pregando, tem que continuar fazendo a obra. Ah, pero eu tenho vergonha, eu não consigo, eu tenho medo. Igual estava Josué. Josué tinha um medinho, não podia seguir adelante, mas eu te vou falar uma coisa. Deus falou 8 vezes, não tenha medo, continua, vá em frente, Deus está, eu estou com você, falou para Josué. Hoje está falando para a tua vida. Josué está na presença do Pai, mas você está aqui na terra, na presença do Pai, e o Pai está falando para você: não tem medo, continua, eu estou com você, onde você pisa, na planta de sua fé, eu estou aqui para estar dando-te essa terra a você. Glória, acredite, aleluia, glória. Hay poder, oh Señor Dios, empieza a tocar ahora, Dios mío, en esa casa donde hay aflicción, en esa casa donde hay pobreza, Señor, que tu mano esté tocando, obrando, rompiendo cadenas y ataduras del enemigo, en el nombre de Jesús. Señor, hay libertad, en Cristo hay poder, hay libertad, recibe. Pon en marcha tu fe, porque el milagro está a la puerta. Recíbelo en nombre de Jesús. Aleluya. Pastora Luciana Guiar, por vivir, estuvimos con ella viajando a El Salvador,
viajando a Honduras. Ela teve muita experiência. Foi uma bênção terrível, né? Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, a graça de Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos que estão aqui sentados e que estão aqui através da internet. E duas coisas, né, que a gente... Dois pilares que sustentam a vida do cristão. E a gente vai entender por que acontecem certas coisas na nossa vida que a gente questiona às vezes a Deus. E isso é normal, porque todos passaram por isso, né? Primeiro é a fé, porque sem a fé é impossível nem se aproximar dele, a pessoa se aproxima, nem se tornar um cristão a pessoa consegue. E a fé, ela tem que andar junto com uma palavrinha que se chama experiência. Aleluia. Experiência vem de relacionamento. Quando você começa uma trajetória com Deus, você está estabelecendo um relacionamento. E o relacionamento, quando você tem relacionamento com alguém, você vai começar a ter experiências de vivências com essas pessoas, ou com essa pessoa. É para isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou apenas para crer nele. Porque acreditar, a Bíblia fala que até o diabo crê e estremece. Ele sabe. Ele conhece até antes da gente, porque ele tá desde o princípio. Mas Deus nos chamou para viver com ele, para estabelecer relacionamento e ter experiência. Eu peguei um texto bíblico aqui, eu vou chegar no testemunho depois, e a gente vai entender algumas coisas que aconteciam com os cristãos primitivos, que acontece com a gente, e que a gente às vezes se acha tão pequenininho diante deles, que a gente fica pensando, eles eram heróis da fé, eles não falhavam nunca, eles não faziam coisas que desagradavam a Deus, eles não eram assim, frágeis. Aí a gente acha que eles eram super. Claro, eles são para nós diferenças, mas eles eram homens como nós, mulheres como nós, que enfrentavam dificuldades como nós, e tiveram seus momentos sim de dúvidas como nós. E aliás, o que Jesus falou para aqueles que andavam com ele ali, né, no seu momento aqui na terra, né? Que eles eram bem-aventurados. Mas quem era mais bem-aventurado? Eles eram mais bem-aventurados porque eles viam, eles testemunhavam, eram testemunhas oculares. E nós, ele falou assim, o seguinte: mais felizes, mais bem-aventurados são aqueles que não viram ocularmente, que a gente vê de outras formas, e creram. Então a gente se sente tão pequenininho, então assim, realmente eu não tenho jeito, porque eu titubeio. Mas olha só o que Jesus falou a meu respeito, a seu respeito. Você ainda é mais feliz, porque você, apesar de não ver, você consegue crer. Oh, glória! E aí as experiências se tornam ainda mais, né? Mais, assim, fortes. Porque a sua fé tem que funcionar mais pelo aquilo que você não vê. Então a gente vai ver aqui uma passagem e a gente vai tirar alguns exemplos pra gente. Eu separei aqui João, eu dei um tempinho nos estudos sobre os livros, né, as epístolas de João. Primeiro, terminei a terceira epístola de João. Eu vou pegar um texto aleatório para a gente meditar só numa coisa, porque eu quero entrar num testemunho. O dia imediato, né, Evangelho de João, o capítulo 1 e o versículo 43. No dia imediato, né, no dia imediato que Jesus havia passado e chamado alguns discípulos, era o início do ministério dele. Resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: segue-me. Então ele estava ali selecionando aqueles 12 que iriam andar com ele durante aqueles anos de seu ministério. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, que já haviam sido chamados. E aí, Filipe, no versículo 25, encontrou a Natanael e disse-lhe... Então, um foi chamado por Cristo, certo? Que foi o Filipe, certo? E o outro foi chamado, né? O Filipe encontrou a Natanael. Então, Natanael, que é o segundo que a gente vai analisar aqui, ele foi chamado por quem? Por Felipe. Então, Filipe viu Cristo e o seguiu. E Filipe aí, já obedecendo a voz do mestre, já começa a chamar outros. Então Filipe já começou a evangelizar. Mal ele já aceitou o chamado de Cristo, ele já estava disposto a anunciar Jesus para outros. Então Filipe, ele teve um encontro pessoal. E já Natanael, ele foi chamado por outro. Ele não viu Jesus ao princípio, logo. Ele ouviu de
outras pessoas, de outra pessoa em particular, que era o Filipe. E aí o Filipe disse para ele, pregando para ele, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazaré, filho de José, o Nazareno, filho de José. Então, no momento em que ele prega sobre o Messias, olha, eu já achei o Messias, ele já falou, ó, os profetas apontaram para ele chegou, aquele esperado. E o Natanael, como um bom judeu, em quem não há, né, a repreensão, ele conhecia as escrituras e sabiam que eles estavam esperando um Salvador. Né? Então ali estava manifestando o que? O evangelho já dá graça para ele. E aí ele fala o seguinte, filho de José, olha aqui o problema. Tava ali, toda, né, a profecia ali cumprida, ó, achamos esse. E ele entendeu isso. Não, a gente está esperando o Salvador. Só que quando falou que era filho de José, peraí. O nosso Messias esperado é filho daquele carpinteiro, já deve ter passado isso na cabeça de Natanael. A gente vai entender por quê, por causa da pergunta dele aqui, né? Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Natanael conhecia aquele povoado. Era um povo simples, humilde. Era um povo pequeno, Nazaré, não tinha fama. Todo mundo se conhecia em Nazaré. Então ele pensou assim, peraí, quem é que pode ser de Nazaré, onde só tem pessoas, né, que não são ilustres, aqui não tem ninguém da elite, como é que o nosso libertador do povo, né, vai vir de uma cidadezinha pequenininha, de um povoadozinho que todo mundo... Quem é então ele? Ele não creu naquele momento. Por quê? Primeiramente, a experiência que ele estava tendo agora veio de ouvir de outros. Deus não quer que a gente viva só de experiências do outro que conta. Deus não quer só que a gente viva de ouvir pregação do outro que prega. É importante, ele ouviu a pregação, era importante que ele referendou nas escrituras. Ele, né, ouviu as escrituras, o outro pregou para ele ali, ok. Mas até esse momento, o que ele estava crendo? Ele não estava crendo completamente, porque ele não tinha tido a experiência. E o que a gente falou aqui? Que fé tem que andar junto com experiência. Não é? Porque fé sem experiência acaba não ficando sustentada. E a experiência, né? Sem a fé, ela é difícil de acontecer, né? Aquela experiência que realmente Deus venha mostrar que ele é vivo na sua vida. Aí o que acontece, né? Aí o que Filipe falou para Natanael, né? Jesus Filipe falou para Natanael, vem e vê. Ele não creu ainda, sem ver. Olha só, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ele precisou ver. Ele precisou ver. E muitas vezes na nossa vida, a gente faz uns questionamentos a Deus. Por que eu passei por tal coisa? Por que estou passando por tal situação? Por que eu estou sendo atingida por tal enfermidade? Por que eu passei por um problema tão complicado? Por que situações vêm assim que parecem ser contra ou tão desafiadoras que parece que eu não vou vencer? Todos nós perguntamos isso, não é? E muita gente aqui pergunta várias vezes, porque alguns de nós enfrentam situações em todo momento. Alguns mais, outros menos, conforme a sua medida de capacidade. Porque Jesus também disse, que a palavra de Deus também diz que Deus não permite que a gente seja aprovado acima do que nós possamos suportar. Então, cada um vai ter uma experiência, um grau de dificuldade diferente. E aí, o que acontece, né? Natanael, ele teve que ir lá para ver. E não vamos censurar Natanael, porque a gente também é assim. Nós poderíamos também ter essa mesma resposta ali. Poxa, mas olha só, isso aí? Peraí, deixa eu ver. Por que está acontecendo? Não, peraí. Deus atua dessa forma. E aí, ele foi. Quando ele se aproximou, versículo 47, ele disse, né? Ele chegou perto de Jesus e Jesus, já conhecendo o coração. Aqui entra uma coisa que vai funcionar na sua experiência com Deus mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Deus conhece você antes que você imaginasse que você mesmo se conhecia. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Qualquer experiência que você passe,
que você sinta assim, não vou aguentar, eu tô perdido, eu não tô entendendo. Deus já sabia e Deus já te conhece melhor do que você mesmo. A onisciência de Jesus está se manifestando em todas as situações que você está passando. Não pensa que ele não sabe o que você está passando, nem ele não sabe o que pode vir lá na frente, ele não sabe o que contribuiu para que aconteça isso agora nesse momento. Talvez você não entenda, mas ele entende. E aí que tem que entrar aquela questão, né, de confiar que você está com ele. E aí vem a resposta de Jesus para Natanael. Jesus põe os olhos em Natanael. Natanael talvez assim olhou assim, mas esse? Porque todo mundo esperava, né? Aquele homem imponente, um general, né? Talvez com uma armadura. Mas aí vem um homem que se confundia na multidão, que muitos até não sabiam quando colocaram. Tanto é que quando os guardas foram prender a Cristo, Judas teve que sinalizar quem era. Foi lá e deu um beijo. Porque eles não sabiam distinguir entre os 12 quem era Jesus. Alguns ali que nunca ouviram porque eram romanos e, sabe? Não era aquela multidão que estava atrás dele, que procurava mirar, eram soldados. Eles só estavam ali a serviço de Roma, cumprindo lá, né, para prender as pessoas, para colocar ordem. Eles ouviram falar de Jesus, alguns nunca viram. Então, quando eles foram com aquela missão de prender, se Jesus fosse tão incomum assim, precisaria desses sinais? Não? Não. Porque todos já olhariam, é aquele ali, ó, o maior de todos, o mais fortão, o mais imponente. Não. Então Natanael deve ter olhado assim, mas esse? E aí o que acontece, né? Jesus sai com surpreendendo. Tem uma coisa que ele tem a especialidade de fazer nas nossas vidas, é surpreender. Às vezes a gente está passando por momentos tão complicados que a gente pensa assim, né? E aí? O que vem depois? Porque já não estou entendendo mais nada. E Deus tem surpresas. Deus tem surpresas. Glória a Deus, eu creio. Surpresas que às vezes, muito melhor do que a gente esperava. E às vezes não é aquilo que a gente esperava, mas é aquilo que a gente necessita. Glória a Jesus, aleluia. Que às vezes nem sempre aquilo que a gente espera é o melhor pra gente mesmo, porque a gente não se conhece. Aí entrou a onisciência, né, de Jesus. E o que ele fala? Eis um verdadeiro israelita de quem não há dolo. Olha, Jesus dá um depoimento desse a respeito de Natanael, porque realmente Deus sabia quem era Natanael. Ele era um homem sério. Apesar daquela coisa toda dele, pode vir alguma coisa de Nazaré e tal. Se Jesus falou que não havia dolo nele, ele era realmente uma pessoa responsável. E Jesus já tinha ele nos propósitos para segui-lo. Embora foi Filipe que foi buscá-lo, Jesus já tinha, né, movimentado com seu poder sobrenatural para que Filipe tivesse aquele ardor no coração e chamasse Natanael. Porque ele não foi escolhido por Filipe. Embora Filipe foi pessoalmente chamá-lo e não foi Jesus. Ele foi escolhido por Cristo. Glória a Deus. Filipe tinha que estar naquele momento, encontrar Natanael naquele momento para chamar ele até Jesus. Sabe aquelas situações que você acha que é o ser humano que está sendo usado para você? Quem está por trás disso às vezes, e você, às vezes não sempre, não é o homem, é Cristo. E Cristo usa vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Pessoas. Então, daquela pessoa que às vezes você menos espera, e você acha assim, isso aí é porque fulano me chamou, é porque fulano abriu a porta. Não, quem estava por trás disso tudo era aquele com quem você tem conversado e pedido, em quem você tem colocado a sua fé. Jesus estava por trás disso. E aí Jesus fala, tanto é que Jesus fala, eu te conheço. É nas entrelinhas que ele está falando, eu sei quem é você. E eu sei que você é um homem responsável. E eu sei que você está realmente querendo servir a Deus. Você não está de brincadeira. Você não tem dor, você não anda fazendo besteira por aí. Aleluia. Você não está assim, né? Glória a Deus. Embora você tenha as suas fragilidades e você realmente pisou na bola, quando você disse pode vir alguma coisa de Nazaré, você tem as suas falhas. Mas eu sei que não há um dolo que te impeça de ser meu. Porque você quer coisa séria. Glória. Não, né? É um verdadeiro israelita. Aí, no versículo 48, já começa a despertar
fé, e a curiosidade e a fé em Natanael: donde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Olha isso. Mas onde que Jesus viu esse homem? Se ele não conhecia Jesus, ele nunca esteve com ele pessoalmente. Sabe aquele momento que você acha que você estava distante de Deus, que ele não... Antes de você chegar para Cristo, ele já te contemplava. Antes de você falar com ele alguma coisa, ele já sabia o que você ia dizer. Antes de você querer se aproximar dele, os olhos dele já estavam postos em toda a sua história. Em toda a sua história, muito antes de você pensar em querê-lo. Não estou dizendo antes de você pisar com seu pé em uma religião. Eu não estou dizendo antes de você pisar com seu pé em uma igreja, de você achar que você ia... Não, de alguém falar uma coisa. Antes, bem antes, ele já estava trabalhando para entrar na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E é muito mais profundo do que você simplesmente frequentar uma instituição. Olha só. Ele chegou e disse o seguinte: eu te vi. Aí Jesus mexe. Jesus não mexe com a gente só superficialmente, não. Quando ele quer, ele vai lá no profundo. E é essa experiência que marca. Olha aqui que ele falou: eu te vi, sabe onde? Ele foi específico. Porque ele podia, já te conhecia, mas ele me viu na rua. Natanael podia responder: ele me viu por aí, por isso que ele ouviu falar de mim, ele conhece minha família. Debaixo daquela figueira. Sabe onde que Natanael estava debaixo de uma figueira? E sabe o que da figueira? Uma árvore, né? Da figos. E aí a gente entende o seguinte: a curiosidade, assim, a surpresa de Natanael foi o seguinte: não tinha ninguém com ele debaixo daquela figueira. Porque senão ele não ia ficar tão surpreso. Sabe naquele momento que ninguém mais está contigo, que ninguém pode dizer: foi fulano que contou, foi ciclano que contou isso. Quando estava só você, o teu pensamento ali, perguntando, falando, meditando, sabe, questionando até, mas que você nem abriu sua boca. É assim que Deus gosta de surpreender. Para provar que é Ele. Não foi ninguém que falou. Essas experiências que Deus quer ter com você, né, comigo. E aí o que aconteceu? Ele disse o seguinte: quando estavas debaixo da figueira, mestre, olha a reação de Natanael. O que fez ele crer? Foi o que o outro falou? Foi o que o outro pregou? Experiência. Natanael nem imaginava que ele estava ali sozinho, que ele devia estar, né, no momento difícil dele, falando com Deus, e ninguém sabia o que ele estava passando. E aí, Jesus, com a sua onisciência, estava lá em outro lado da cidade, mas ele, como Deus, ele entrou nos pensamentos daquele que ele já tinha visto nos seus planos. E ouviu sua voz, as suas palavras, seu questionamento, seu sofrimento, sabe? Os seus dramas, suas perguntas. E às vezes a gente fica pensando: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que a tristeza? Por que, né, esse momento de dúvida? Por que essa dor? Por que essa dificuldade? Que você fala calado, que ninguém te ouve, ninguém sabe, e às vezes você não consegue nem externar. Nesse momento, quem está te ouvindo? Teu coração, porque ninguém mais entra lá para saber o que está passando. É Ele. É Ele. E aí, quando ele falou isso: olha, mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és. Só pode ser, porque ninguém sabe disso, só o Senhor. Só pode ser Deus. Então, o Senhor é o Messias. É uma diferença entre ouvir falar e a outra coisa é você viver. Algumas pessoas creem em Deus de ouvir falar das experiências dos outros, mas quando você tem uma experiência sua e que você não pode dizer jamais que não é Deus, porque não tem outra explicação, aí sim não tem, né? Você vai poder dizer: Deus existe. E às vezes é necessário chegar num momento que não tem outra. Mas não tem outra alternativa, não sei. Não, isso aí é Deus. Não tem outra forma de acontecer. E aí o que ele falou? Agora é porque eu disse pra você que eu vi você debaixo da figueira, agora você crê, né? Tinha que chegar a esse ponto. Mas tudo bem. É isso, Jesus gosta de surpreender. Ele sabe que nós somos humanos.
Agora você está me dizendo isso, Natanael? Pois eu vou te dizer, coisas maiores você vai ver. Se você viu só isso, agora você vai andar comigo, vai ser mais ainda. Porque se você não andava comigo e você já conseguiu, né, entender agora como que eu posso fazer, né, desconfundir o que está confuso, imagina você andando comigo. E aí o que ele fez? Né? Jesus disse, em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Porque ele estava ali como homem nesse momento. Por isso que ele frisou isso. Filho do Homem, ou seja, eu vim como homem agora. Você vai vir assim, aqui ó, humano, Deus, mas humano, contigo. E você vai... Não precisou mais nada. Natanael largou tudo e foi. Por quê? Experiência produziu fé. E fé sustentou a experiência. É isso que é interessante. Estava meditando nisso e agora eu queria dar um pequeno testemunho de algumas coisas que eu já vivi. Eu já vivi experiências parecidas com essa. Essa não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quarta. E essa vez eu fui para essa viagem e eu estava passando por momentos assim difíceis. Né? Esgotamento. Na verdade, eu estava tendo esgotamento nervoso. Burnout. Né? Devido a meu trabalho secular. E eu pensei, não vou conseguir, eu não vou ter força. Em mim mesmo, eu achava que eu não ia. Isso vai... eu vou acabar não tendo como fazer nada, eu não vou aguentar. Eu achei que eu não ia aguentar aí. Verdade é essa. Quem me conhece sabe pelo que eu tenho passado, né? Eu tenho pedido a Deus muito para me dar forças, né? E, assim... dentro do que é aqui da terra, eu tenho tentado, né, assim, tenho me tratado. E dentro do que é o espiritual, eu tenho pedido a Deus forças para cumprir a minha missão. E eu falei, cara, com o esgotamento que eu estou, eu não tenho como chegar lá e voltar. Eu não vou aguentar, eu precisava descansar, eu preciso botar minha cabeça. Porque a gente é pó, a gente é humano também. Né? A gente precisa de momentos de descanso. A gente precisa de momentos de relaxamento. E eu achava que para mim seria fisicamente deslocar para um lugar distante agora, seria mais um esforço. E eu realmente duvidei de que eu poderia conseguir. Mas eu fui. E, eu posso dizer, Deus me surpreendeu muito, porque, assim, enfrentei dificuldades no início, mas, assim, Deus foi me renovando as forças. E quando eu cheguei, tá fazendo uma semana, no sábado, eu estava num país pequenininho, muito simplesinho, pessoas humildes, muito amáveis, muito gentis, e foi uma surpresa grande para mim que eu senti um carinho de pessoas que nunca me viram. E eu fiquei pensando assim, essas viagens é mesmo de Deus, eu saí agora desse jeito, precisando ficar de férias, deitada, me refazendo, né? E eu falei assim, gente, eu não pensei que eu ia ser tão bem recebida e pessoas tão gentis que fazem de tudo para te receber com uma hospitalidade, bem, mesmo dentro da humildade deles, mas eles dão o melhor para você. E aí, esses irmãozinhos, né? Surgiu uma oportunidade lá para ir numa apresentação de um cantor muito famoso mundialmente. Não sei se vocês conhecem, chama Paul Wilbur, né? Ele é judeu e cristão, porque ele é de ascendência judia, né? E a gente foi. Uma coisa, foi um presente, porque eles deram de presente, a gente não precisava pagar nada. E é caríssimo um concerto com ele. E eles simplesmente chamaram, vamos, porque ele tá dando esse concerto de presente pra essa comunidade aqui. Eu fui, tá. Sinceramente, meu corpo doía todo, gente. Eu vou falar a verdade. Eu sentia dores no corpo, eu falava, gente, meu Deus do céu. Mas eu vou. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perguntar algumas coisas a Deus mentalmente, e já não é a primeira vez que isso acontece. E sempre Deus usando uma pessoa que não me conhece, que é de outro país, que tá... E eu perguntando na mente. O homem, né, o cantor, que um monte de gente ali querendo a gente já tinha acompanhado ele pelos vídeos dele, a gente sempre falou, poxa, seria interessante se a gente pudesse estar em Israel e participar do concerto dele, né? A gente tinha até previsto isso, mas assim, a gente não conseguiu fazer ainda. E aí, nessa viagem,
Deus providenciou para quem tivesse nesse Glória a concerto. Deus. E gratuito, porque é caríssimo. Assim, o presente que nos deram, que a gente nunca esperava. Tudo bem, até aí. Ok. Aí nos colocaram lá na frente, na primeira fileira. Ainda fiquei assim, nossa, eu tô na primeira fileira e nem... Tava cheio. E tinha certamente 3 lugares, eu, meu esposo, e a missionária que estava nos acompanhando também a diretora da Aliança Global, que a gente foi pela Aliança Global, que é, né, que a gente faz parte, que ele é o presidente, meu marido. Chegamos lá, daqui a pouco o cantor para o concerto. E ele começa, na metade do concerto ele para, aliás, mais pro final, e ele começa a falar, tem pessoas aqui que já passaram o processo de câncer. Ai, minhas antenas já... Opa! E você às vezes tem medo, por quê? Porque sempre vem, né, aquele questionamento. Quem passa por isso sabe como é, gente. Os médicos sempre te dizem, cuidado, recidiva. E é uma mudança de vida. É o antes e o depois, a verdade é essa. Quem passa sabe. E tem razão, claro. E tem fundamento. E como a gente amando, eu ficava sempre assim, meu pai. E agora, Senhor, eu preciso me cuidar, Senhor, sabe? E, sabe, aí sempre vem aquelas, sempre vem, não, né? Tem momentos que você tá superado, mas tem momentos que você fica titubeante. Esse homem virou e falou assim, você que fica se questionando, eu vou dizer uma coisa, para você ali, para essas pessoas, ele falou até pessoas, não falou uma pessoa. E ele estava falando inglês, né? Ele estava falando inglês, uma tradutora em espanhol. Eu entendo inglês, sou professora de inglês. E eu já entendi antes dele da tradutora traduzir para o espanhol. Ele falou assim, Deus está dizendo para você. E eu estava de frente assim para ele, assim, estava na segunda. E ele olhava assim, cancer no more. Câncer nunca mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fé. Glória a Deus. A gente tem que ter fé. Aleluia. Eu posso agarrar isso? Posso. Posso duvidar? Aí eu vou obstruir a bênção. E eu posso dizer amém, é pra mim. Não é? A palavra foi solta. Tem 2 opções. Ou pego, ou continuo me questionando. Ou assumo e deixo Deus, né, gravar isso no meu coração e vou em frente, ou continuo com os temores. Isso não quer dizer que agora eu vou sair por aí fazendo do céu para administrar o teu corpo, não, tá? Mas aquilo que é possível, a gente faz. E o impossível cabe a quem? A Deus. Glória a Deus. A palavra foi solta e eu agarrei e eu falei assim, ai Deus, eu tinha que sair do Brasil. Realmente foi para mim um desafio para chegar aqui, quilômetros e quilômetros de distância, voar por aí, para ouvir de um homem que não me conhece, olhando na minha direção. Eu estava na segunda fileira e ele parou o concerto. Nunca vi ele fazer isso nos vídeos dele, para dar essa palavra. Aleluia. Talvez não tenha sido eu a única, tinha outras pessoas ali, não sei, não conheço, mas que para mim serviu como uma resposta. Aleluia. Serviu. E aí eu lembro de Jesus falando, eu te vi debaixo daquela figueira. Tem horas que tem que ser assim, porque a gente é duro de acreditar, a gente tem a nossa fé, ela é, né, poderosa, mas ela também, às vezes, tem gente que tem fé pequenininha. E Jesus diz, tem que ter fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para aquele monte, passa dali, claro que é uma linguagem figurada, né? Mas ele quis dizer assim, você vai dizer para os problemas que eles vão se transportar. Talvez pessoas tenham fé maior que a minha. A minha, eu tô cultivando, deixando, né, cultivar. E tem hora que, diante do desafio, mas mesmo com a minha fé pequenininha, eu recebi essa resposta. Imagina aqueles que têm um grau maior, né? Glória a Deus. Então era essa experiência que eu tinha para contar, né? Repartir com vocês. Como? E depois ainda tem uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito tímida para falar com pessoas que eu não conheço.
Parece que não, parece que eu sou bem comunicativa, mas eu não é. Quem me conhece, eu sou bem, assim, bem difícil de me comunicar quando tô fora do meu meio, das pessoas, né, que eu conheço, que eu, assim, na rua, essas coisas assim. Se bem que eu tenho vencido isso. E meu esposo não, ele é muito comunicativo, até demais, assim, ele vai lá e não faz isso não. Ele foi e correu atrás do final pra falar com esse cantor, que ele tinha me respondido, Deus tinha usado ele para me responder. Só que a multidão em cima dele, estavam tentando, é uma coisa que assim desnecessária, né? A gente é um ser humano igual a gente. Eu não sou muito disso não, de ficar, porque eu acho que é um ser humano, ele quer o espaço dele, ele fez ali, né? Mas as pessoas querem, tudo não é, tudo legal, que queiram tirar uma foto, mas já estavam assim, oprimindo já, assim, jogando, até que o rapaz que estava organizando teve que tirar ele dali, porque já estava demais, ele teve que sair para não ser machucado. Ok, acontece, ser humano, né? Aí ele teve que ir para dentro do carro dele, para se proteger, né? Que ele seja soberbo, não é nada disso não. Senão ele ia ser machucado, realmente o pessoal estava se jogando em cima dele, sem necessidade, né? E aí, né, ele foi para dentro do carro e meu esposo vai lá atrás dele no carro. Já tinha mostrado lá as credenciais dele e tal, chegou lá e aí o guarda deixou ele se aproximar quando ele mostrou a credencial dele lá. E aí, o que aconteceu? Ele me chama, eu morrendo de vergonha, eu não queria ir, não queria. Vem cá, eu quero atrapalhar, não quero... Aí ele me bota lá, porque sempre ele vai, senão eu não vou. E aí falo com ele. E eu falei pra ele, né, através dele, sentado no carro, eu falei assim, olha, eu só quero falar isso para edificar a sua fé, quando o senhor parou o concerto, e o senhor falou isso, sobre essa enfermidade, eu estava perguntando isso a Deus, nesta viagem. E aí ele abriu a porta e saiu para vir falar com a gente. Ele queria nem saber se as pessoas iam vir para ele. Ele falou, peraí, abriu a porta, veio e quis ouvir. Não, conta. Eu falei, não, assim, o senhor parou. Aí ele ficou emocionado naquele momento e orou por nós. Ele falou, quero orar com vocês. Aí pegou meu esposo, e orou com a gente. Agradeceu, aí tirou a foto e tudo, né? A gente conseguiu tirar foto com ele, que tanto meu esposo queria, né? E é essas coisas que Deus faz. Amém. Né? Ainda tem esse... Então, o que eu quero dizer? Essa situação que às vezes para você parece assim um desafio muito grande, que você às vezes pensa, nossa, não vou conseguir. Olha só, Jesus vai te surpreender. Eu creio. Não pelas suas forças, mas porque Ele é onisciente. Ele aproveita a sua fé e Ele quer que você tenha experiência, porque essa experiência que vai te sustentar até o final. Amém? Vou passar a palavra agora para o pastor Marcelo. Qué bueno Dios cómo está operando, ¿no?, en las vidas. Y sí, Dios responde también cuando ella estaba llorando. Yo no sabía, estaba trabajando en el computador y realmente ella estaba orando a Dios, ¿no? Y le dice, Dios, si você me ama, quiero que saber si se siente bien en mi casa, si você está conmigo, porque ella dudaba, ¿no? Está con cáncer. Ahí ella fala, y a mí me ligan por teléfono, ahí falan 2, 3 palabras conmigo, dice, estaba ayunando 3 días, tuve una palabra y quería hablar con mi esposa, y paso para él, y él no tiene la mejor contestación para ella. Deus está escutando tu oração, pero al mismo día, a los minutos, né? Deus mandou dizer que se sente bem na sua casa. Exato. Deus mandó decir que Dios se siente bien en tu casa y él estaba pidiendo eso. Entonces Dios es real, no es una religión. Dios no se mueve por sentimientos, sino Dios se mueve por fe. Amén. Él ve tu fe, Él ve tu corazón, Él ve cómo você se siente. Amén. Y yo estaba sintiendo mucho tiempo aquí que esto estaba muy vacío. Y yo comencé a hacer cosas diferentes, porque yo siempre faço cosas diferentes. Amén. Entonces, yo profeticé, van a venir de aquí gente de longe, van a venir gente de otros países.
Terminé de profetizar a la semana. Me liga un pastor y viene el pastor Merlin de Costa Rica. Pasó un mes y viene la pastora Yolanda de México. Só que la pastora Yolanda tiene una fundación. Aquí en você acha que ficó la fundación en Brasil. Yo soy el dirigente general de la fundación de México. Se estaba sentando, se están preparando los papeles y eso va a ayudar a mucha iglesia. ¿Está entendiendo? Entonces Dios escucha su oración, Dios escucha su revolta, Dios escucha cuando você fica bravo, pero Dios tiene el tiempo cierto para hablar con você. Amén. Aleluya. En el tiempo de Roma había una ley en el tiempo de Roma que se llamaba Angaria, una ley que se llamaba Angaria. Entonces, yo era soldado de Roma, tenía la ley Angaria a mi favor, entonces yo tenía que llevar mochila, espada, lanza, escudo, todo, y era muy pesado. Yo tenía que caminar muchas ruas. Entonces, la ley a mí me permitía pegar a un ciudadano de judío y llamarlo, ven acá, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo... Larga todo, ven conmigo, me acompaña. Una milla son unas 15, 16 ruas. ¿Están entendiendo? Ahí pegaba a otro, dejaba las cosas, pegaba a otro y yo iba más aliviado. Entonces, eso hacía Roma para mostrar que você era esclavo. Mas Jesús fala así: si a você lo obligan a caminar una milla, ainda mais, va 2 millas con él. O sea, en vez de 15, 16, va 32 ruas con él. Y la gente no entendía, pero ¿qué acontece? Una cosa es hacer la cosa cuando você faz porque es su deber como ciudadano. Y otra cosa es hacer una misa más cuando você hace con alegría, entendiendo que su enemigo también necesita de ayuda, también necesita de consuelo, también necesita, porque el soldado deja la familia, deja todo su entorno para encontrarse en un entorno que si él no lucha por su vida, alguien lo mata, porque él es soldado. Entonces, él también está sufriendo. Y Jesús nos manda y nos dice en el monte de los Olivos, dice que amemos a nuestros enemigos. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Entonces, esta ley Jesús la transformó en bênção para você no sentirse humillado como una persona que era esclavo, sino como una persona libre. Yo voy y faço lo que yo quiero. ¿Você cuánto quiere? 2, 3 millas, yo voy con você. Mas esto también nos fala en el mundo espiritual, que tenemos que dar un extra a lo que você faz. Nosotros estábamos cansados, estábamos haciendo algo que a mí me gusta mucho, que es hacer misiones, es hacer congresos, dar estudios bíblicos. Mas yo estaba cansado, la rutina era muy longa, era de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y você tenía que estar ahí, y le daban agua, los hermanos paraban para hacer un break, un café, darle después al mediodía, a la una comida, ¿no? Y así todos fuimos al hotel a las 5 de la tarde, 18:30, vinieron un capellán a procurar de nosotros para llevarnos al recital que estaba hablando Luciana. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando encontramos que llegamos en cada ciudad, en cada congreso, había una persona que nos recibía, una persona que nos honraba, una persona que se preocupaba, gastaba su tiempo, gastaba su gasolina, llevaba de una ciudad a otra. Nos llevaron de una ciudad para la frontera. En la frontera había otro carro ya esperando para llevarnos al otro lugar donde nos iban a recibir, para parar en el hotel.
Cuando llegamos el primer día en El Salvador, estuvimos 2 días de descanso, no solo de descanso, en una casa muy bonita que tenía dos piezas, ¿no? Una estuvo la misionaria, en la otra estuve yo con mi esposa. Más tenía cocina, tenía un lugar de estar y también tenía una piscina, que Luciana lo que gusta de ella es piscina, entonces ella tuvo también ese tiempo para relajar 2 días en la piscina. Y cuando estábamos voltando, pensábamos que no había agenda en Salvador. Dijimos, bueno, ahora vamos a relajar en la piscina. Solo que nos mandaron a pregar, a pregar la palabra. Entonces, había otra persona que nos recibió, que nos honró, que nos llevó a comer, que nos llevó a hoteles, a restaurantes. Todo encima nos dieron oferta. Fue una bendición, hermano. Entonces, ¿qué quiero hablar con eso? Dios tiene todo preparado. Y a veces Dios te da de más, y a veces Dios te hace ficar un poquito más precisando alguna cosa para poner en práctica la fe, para poner en práctica la paciencia, para saber que Dios también, cuando hay escasez, está en control. Amén. Entonces, quiero hablar para usted, que a lo mejor usted vino aquí pensando que está en su vida muchos problemas, que usted no sabe cómo hacer, cómo salir, mas Dios tiene la respuesta. Es que a veces tenemos que orar más, tenemos que hacer la milla extra para orar más. A veces tenemos que estudiar más la Biblia. Yo cuando estaba en el Congreso, yo pregué, yo fui a orar por la gente, todo. Ahí entrego el micrófono y dice, no, ainda falta 1 hora. Ten que continuar, da un estudio. Y ahí si no tenía nada preparado, es más, él llevé un computador preparado para hablar con capelanes, preparado para dar y no pude usar nada, todo tuvo que venir el Espíritu Santo y hablar conmigo en el momento. Fue algo muy revelador para mi vida, porque yo digo, pucha, Dios me hizo, o sea, estuve 6 meses preparando todo para pregar en el Congreso en Honduras, para pregar en el Congreso en El Salvador, para pregar en las iglesias. Estuve haciendo la palabra y Dios me hizo de nada pararme ahí en el micrófono y hablar 1 hora. ¿Sabe cuánto tiempo entregué antes de la hora? 4 minutos. No tenía reloj, no tenía nada. Era en el Espíritu todo. Todo lo que se estaba haciendo era en el Espíritu. Y lo que yo falaba, después venía adoración, era adoración. Después de la adoración venía más palabra. Y venía Luciana. Y después de Luciana, más adoración. Y después venía la pastora Mari Trujillo. Y fue todo una bendición. Terminábamos llorando, terminamos abrazados con los hermanos, con las hermanas. Hice entrevistas. Fue algo muy rendidor, donde Dios a mí me sorprende también, no solo en la palabra, sino en eso de que faló Luciana, de este cantante, que nos estábamos orando, Señor, quiero estar con él, Señor. Y el regalo de Dios, la coroa de todo este evento, fue haber estado con Paul Wilbur. Entonces, no sé qué es tu pedido en tu corazón. Pastor Ricardo hace unos años estaba pidiendo por la fila, que se case mi fila, que tenga un neto. Ahora tiene la fila casada, tiene el neto. Todas las personas que vienen a este lugar son abençoadas. Las personas que están en este lugar, una persona que vino siempre llorando, nunca de una oferta, mas eu abençoé su vida, ella compró un carro. Ahí después que compró el carro, al año fue embora. Y Dios sigue abençoando porque no se limita al espacio. Dios es Dios. Y la relación no es conmigo, no es con la iglesia o con el ministerio Unicristo. La relación es con el Pai, con Dios. Ahora, hay algo que usted tiene que saber. Hay pastores, hay apóstolos y hay cobertura. Ahora, usted sale de mi cobertura y va a otra cobertura, ahí no sé qué van a ministrar para tu vida. Yo sé del manto que está sobre mi vida.
Eu sei da unção que está sobre minha vida. Glória a Deus. Eu sei do poder de Deus e da fé que está em minha vida. Não sei em la outra igreja, el outro pastor. Há pastores que dão pastos secos. Há pastores que estão pregando de política. Há pastores que estão pregando de prosperidade na terra. Eu prego todo o evangelho completo. Porque sou cidadão desta terra, que tenho que cumprir mis deveres, tenho que votar, tenho que fazer tudo. Mas eu vou falar mais de Jesus que de la política. Agora, eu vou falar mais de Jesus, que Jesus te prospera, que Jesus te sana, Jesus te dá tudo. Pero Ele que pide? Obediência. Seja obediente a seu pastor, seja obediente a seu apóstolo, seja obediente a quem? A donde você, Deus te puso. Uma planta, um árvore, não anda pulando de aqui para lá. Está firme e cresce firme e muitas aves vêm a ele. E fazem nido, e fazem cria e vêm a bênção de Deus. Eu sei que aqui há bênção de Deus. Glória a Deus. Agora já se está projetando o viagem à Argentina. Aquele missionário, aquele pastor, aquele homem, mulher de Deus que queira vir como missionário à Argentina, pode vir. Estamos convidando as pessoas. Já estamos fazendo, também estamos preparando capellanes em África. Temos que traduzir tudo ao inglês para enviar à África. Temos capellanes em México, en Brasil, en Argentina. Entonces, la alianza global está creciendo. Le explico a você cómo es la alianza global. La alianza global, você no precisa pagar una cuota como una convención. La alianza global, você no le va a dar una credencial porque la credencial você ya tiene. Entonces, la alianza global quiere el compromiso de su tiempo, de su vida, de su sabiduría para trabajar juntos y crecer todo el mundo juntos. Tenemos que tener un tiempo de oración. Sin oración ninguém va a ningún lado. Hay gente que fala, eu oro, eu jejuno, mas você está jejunando sozinho. La Biblia fala que una persona, tem hasta sozinho a 1000, 2 a 10.000. Imagínense un cuerpo de pastores y vaya multiplicando 1 a 1000 y 2 a 10.000. Entonces 10 pastores tienen 100.000 demonios que no se puede acercar. Você está haciendo un muro de contención. El demonio no te puede tocar. Hemos visto a la distancia, así como ahora estamos pregando así, en un vídeo de Zoom, 2 personas con cáncer tienen que ser operadas. Oramos 2 semanas, ficaron curadas. Las 2. Agora, ninguém botou as mãos, ninguém botou aceite, só a palavra de Deus na vida dela. Glória a Deus, aleluia. E nós orando, uma pessoa 2 anos tinha que operar o joelho, não podia operar o joelho. Entrou 1 semana, saiu a operação, já está curado. Então, em la oração há poder. Então, quinta-feira temos tudo bíblico. Aí você toma nota e você tem material para ensinar a palavra de Deus. Eu he pregado e a gente me dice, pero não é assim, né? Na internet fuimos com Luciana, nos convidaram a Niterói, né? Era de tu tio, Niterói ou Teresópolis? Teresópolis. Aí fuimos a Teresópolis, 80 pastores, 80 líderes. Y uno viene y fala, él necesitaba escuchar esa palabra. Otro viene y fala, saqué 3 pregaciones de su mensaje, porque él estaban estudiando. Yo fui a dar una palestra para pastores que estaban estudiando. Entonces, quiero hablar para usted, aquí puede ser pequeño, mas la visión es grande. Llegamos a lugares inimaginables. Estamos llegando ahora a más de 100 pastores en Argentina. Entonces ya nos están esperando. Ya quieren que vayamos a hacer campaña, avivamiento. ¿Cuántos van a hacer la milla extra para vir conmigo? De Brasil, para dar testimonio, para dar una palabra. Yo no sé hablar español. Más tenemos traductora, la pastora Luciana fala español, portugués e inglés. Entonces,
tenemos cubierto todos los países con la pastora Luciana. Gloria a Dios. Amén. Nos falta alguien que fale mandarín y ya completamos el ministerio en China, Japón, Filipinas. Amén. Pero bueno, el Señor, você acha dúvida que el Señor no va a mandar a ninguém? El Señor va a mandar. Ponga su fe en marcha. Camine con Jesús, que milagros van a acontecer. Póngase de pie, aleluya. Pai, en el nombre de Jesús, abençoa cada persona, cada hombre, cada mujer que está aquí en este live, aquí en la iglesia. Abençoa, Señor. En el nombre de Jesús, rompemos todo impedimento que el enemigo de Dios quiera imponer en el pueblo, en la iglesia. Señor, suelto palabra que van a vir pastores de todas partes del mundo aquí, a este lugar. Señor, suelto palabra que aquí va a quedar pequeño. Vamos a tener que ir al lugar más grande, porque tú eres multiplicación. Yo lo creo, Señor. Lo recibo. En el nombre de Jesús. Suelto del cielo prosperidad aquí en la tierra. Recibo en el nombre de Jesús, Pai. Recibo en el nombre de Jesús milagro poderoso para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Domingo que viene estamos aquí. Dios te abençoe. Padre Jesús.